Entender os ciclos de mercado é essencial para conseguir se dar bem com o investimento, incluindo Bitcoin e criptomoeda. Em 2008, houve um grande reset, um reset com a crise financeira da subprime, das hipotecas e a quebra do Lehman Brothers. Naquela época, tudo caiu, até o ouro caiu por um certo tempo e começaram algumas medidas não ortodoxas do governo americano, do Banco Central americano e de governos no mundo inteiro. Basicamente, uma combinação de aumento de gastos governamentais e impressão de dinheiro como nunca tinha sido feito antes no mercado financeiro. Essas super impressões de dinheiro ficaram chamadas de quantitative easing. Basicamente é governo comprando hipoteca, título podre e também título do governo. Na verdade, quando eu falo governo, nesse caso eu estou querendo dizer o Banco Central. Quem faz o quantitative easing é o Banco Central americano, o japonês, principalmente de grandes economias. Isso jogou muita liquidez no mercado, mas em alguns momentos essa liquidez também é drenada. E isso tem acontecido a cada 4 anos. Por quê? Em 2008 tinha eleição americana. As dívidas do governo americano, elas costumam durar aproximadamente 4 anos, em que a recompensa dos mineradores, no halving, a emissão de Bitcoin cai pela metade, ela também coincidiu com esses anos. Então esse grande reset que teve lá em 2008, no ano das eleições americanas, coincide também com o halving do Bitcoin. Isso vem gerando ciclos de 4 anos. Esse daqui é o gráfico da dívida americana, que mostra que começou a explodir depois de 2008, e no mundo inteiro foi parecido. E também aqui é o balanço do Fed. Aqui a gente consegue ver essa impressão de dinheiro do nada, sem lastro, o chamado quantitative easing. Olha só, em 2008, Fed ligando a impressora forte. Depois, na pandemia, ligando a impressora forte novamente. E aqui nesse outro gráfico a gente consegue ver que a dívida dos governos americanos, do governo americano, ela dura mais ou menos 4 anos. Para quem já comprou Bitcoin, é só observar que esses ciclos de 4 anos, eles funcionam perfeitamente e eles coincidem com o halving do Bitcoin. O halving do Bitcoin é muito importante porque é quando a emissão do Bitcoin cai pela metade. Esse ano a redução caiu tanto que por ano estão sendo emitidos percentualmente em relação ao total que já tem no mercado, menos Bitcoin do que ouro. A inflação anual do ouro é perto de 2% ao ano e a do Bitcoin está de 0,9% ao ano. Por isso que muita gente chama o Bitcoin de novo ouro digital. Na verdade, ele já está até mais escasso do que o ouro. Mas como monitorar tudo isso? Agora você deve estar pensando: pô, mas isso é muito complicado, tem que monitorar a dívida americana, balanço do Fed. Tem uma maneira mais fácil? Felizmente, sim. Todos esses ciclos podem ser acompanhados se a gente acompanhar a liquidez global. O que é a liquidez global? Ela inclui a quantidade de dinheiro que os governos estão imprimindo, governos, bancos comerciais, e jogando na economia no mundo inteiro. Nesse caso, o melhor não é olhar só o dólar, só os Estados Unidos. Eu gosto de olhar um indicador que mostra 11 bancos centrais. Tem até o Brasil. E ali inclui também Estados Unidos, China, Rússia, União Europeia, Reino Unido, Índia e outros países, totalizando 11 bancos centrais, 11 moedas diferentes. Essa liquidez ela vem aumentando muito nos últimos anos, principalmente depois de 2008, quando teve um grande reset e começaram a inundar o mundo de liquidez. Esse gráfico eu peguei do Raoul Pal, do Global Macro Investor, que também tem o Real Vision, e aqui ele mostra que desde 2008 o crescimento da liquidez global está sendo 8% ao ano. Só que se a gente colocar inflação dos Estados Unidos de 3% ao ano, significa 11% ao ano. Então, para você não ver o seu portfólio, o seu patrimônio sendo diluído, você precisa crescer pelo menos 11% ao ano em dólar. Então, somente poucos ativos
conseguem fazer isso. Nem as maiores empresas dos Estados Unidos, o famoso índice S&P 500, que tem as maiores empresas do mundo, consegue superar. Somente quem tem crescido nos últimos 15 anos acima desse 11% ao ano em média são algumas ações de tecnologia da Nasdaq, como Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla e também Bitcoin e algumas criptomoedas como o Ethereum, por exemplo. Então, somente poucos ativos conseguem crescer acima dessa impressão de dinheiro exagerada de 11% ao ano, se a gente for considerar a inflação e tudo mais. Então, qual que é a melhor maneira de você proteger o seu patrimônio? Investir nessas novas tecnologias seculares. Ações de tecnologia e mais ainda Bitcoin e Ethereum, por exemplo, criptomoedas que conseguem ter ganhos ainda maiores. Segundo o estudo do Sam Callahan e da Lynn Alden, o Bitcoin é o ativo que tem a maior correlação com a liquidez global, mais do que as bolsas americanas e mais do que o ouro. O Bitcoin tem a maior correlação com esse índice de liquidez global agregado monetário M2. O agregado monetário M2 ele tem toda moeda que está sendo circulada, moeda física, também tem tudo que está em conta corrente, conta poupança e alguns títulos, aqueles que têm maior liquidez. A grosso modo, a gente pode usar como uma medida da quantidade de dinheiro fiat, dólar, real, euro, tudo isso que tem no mundo. Essa é a liquidez global M2. Eu uso um script no TradingView que ele consegue mostrar aqui em azul que o Bitcoin, olha só, essas velas verde e vermelha é o Bitcoin desde 2012 até agora e em azul é a liquidez global. Então a gente vê que quando o Bitcoin expande, na verdade, quando a liquidez global expande, como 2013, o Bitcoin sobe. Quando a liquidez global retrai, como 2014, o Bitcoin também tem correção. Então as famosas correções do Bitcoin, elas acontecem em momento de contração da liquidez global, como aconteceu em 2014, 2018 e 2022. Já os períodos de expansão, como 2017, 2020, 2021 e agora, o Bitcoin sobe. Agora, se você está no Brasil, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. Vamos começar pela ruim? Notícia ruim se você está no Brasil. Se a gente está falando que o dólar está perdendo valor, o real, a moeda brasileira, em compensação, está perdendo muito mais. A moeda brasileira perdeu 75% em relação ao dólar desde 2008. Aqui mostra o valor do dólar em reais. O dólar chegou a bater 6 dólares no dia 28 de novembro. E a Bolsa Brasileira em dólares também despencou no período. A Bolsa Brasileira também perdeu 73% de valor em dólares, segundo o maior ETF negociado nos Estados Unidos. Esse é o ETF da BlackRock, que tem as maiores empresas brasileiras. Então, se você está no Brasil, não adianta você ter 10, 15, nem 20% ao ano de retorno em reais, porque a nossa moeda perde tanto valor que até com 20% de ganho no ano, você pode estar sendo corroído pela desvalorização do real. Essa é a parte ruim. Todo o seu dinheiro que está no Brasil segue em risco. Se você está na bolsa, mesmo em renda fixa, mesmo corrigindo a inflação. Por quê? Não adianta estar fazendo alta histórica como a Bolsa Brasileira em reais, se ela está em dólares, 70% abaixo do valor de 2008. Que foi quando aconteceu o grande reset. Qual que é a parte boa? Hoje existe muitas maneiras de investir. Ficou muito fácil ter acesso tanto ao mercado de capitais americano, investir em ações de tecnologia e mais fácil ainda, que é o que eu faço, que é operar criptomoedas, Bitcoin e Ethereum. Fácil se você está acompanhando o mercado. Como existem ciclos de mercados, tem momentos que faz mais sentido estar exposto a criptomoedas e há alguns momentos que faz sentido realizar. Por quê? Esse reset de 2008, ele gerou ciclos de 4 anos. Por isso que os ativos sobem muito, 5, 10 vezes e depois passam por correções de 80%. Mas com as ferramentas certas, a gente consegue monitorar isso e nos expor de maneira segura. Então, se você quiser acompanhar ciclos de mercado, que momento que a gente está no ciclo, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse conteúdo com o maior número de
pessoas. Se você se expor em dólar, se você se expor em criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, por exemplo, no momento certo você consegue ter ganhos muito acima da média. Mas precisa estudar, precisa acompanhar o mercado. E se você quiser ser um investidor cripto moderno, você pode ainda ir mais longe e tá à frente, muito à frente da média. Eu tô falando de operar opções, derivativos de criptomoedas. Os derivativos permitem fazer três coisas. Primeiro, proteção. Você consegue proteger contra quedas. Segundo, arbitragem. Você consegue fazer estratégias neutras que não dependem da direção de mercado e mesmo assim ganhar com a passagem do tempo. E você ainda pode fazer alavancagem. E com opções dá para fazer de maneira segura, sem ser liquidado no meio do caminho, como é possível fazer com contratos futuros alavancados, por exemplo. Tudo isso que eu estou falando são ferramentas avançadas que eu faço há mais de 4 anos. Eu opero ciclos de mercado com opções de Bitcoin, Ethereum e agora Solana também. Por que o mercado de derivativos é interessante? Desde o século XIX já era usado na Bolsa Americana para proteção de produtores agrícolas. O mercado de derivativos, futuros e opções começou no mercado agrícola no século XIX, é muito utilizado até hoje em petróleo, por exemplo. O barril de petróleo, só como um exemplo aqui, ele é negociado em vários anos em contratos futuros. Em novembro de 2011, foi negociado um barril de petróleo, que na época estava uns $40, com vencimento em abril de 2020. Vocês lembram o que aconteceu em abril de 2020? No meio da pandemia, lockdown, o preço do petróleo foi para valores negativos. Por quê? Esses contratos futuros eles têm entrega física. Então tinha alguém que estava com esse contrato futuro e além de ganhar o contrato futuro, além de pagar, ele teria que armazenar. Como os custos de armazenagem de barril de petróleo é muito grande, a demanda global tinha parado naquele momento, o preço do petróleo chegou a ficar negativo. Para quem? Para quem comprou o contrato futuro. O produtor de petróleo que tinha vendido o contrato futuro lá em 2011 não teve prejuízo na pandemia. Esse que é um grande exemplo de fazer hedge, proteção com contrato futuro. Em Bitcoin e Ethereum, eu gosto de fazer proteções comprando put, que são opções de venda. Elas servem como se fosse o seguro de um carro. E eu consegui ganhar dinheiro e proteger meu portfólio no crash que teve na bolsa japonesa dia 5 de agosto desse ano. Então eu comprei essa put de 30 de agosto quando ela estava barata. Quando o mercado está subindo, o seguro é mais barato. Quando o mercado despencou, eu ganhei mais do que 10 vezes, 1.256% na operação. E também a gente consegue fazer o contrário para o mercado de alta. Antes de explodir para o mercado de alta, as opções de compra, as calls, costumam ficar muito baratas. E olha só, eu consegui aqui com Dogecoin, além de operar Bitcoin, Ethereum, Solana, às vezes eu opero até opções de altcoin e eu consegui um ganho absurdo aqui de mais de 7.000% operando opções. Opções são ferramentas muito flexíveis. Você consegue ganhar ou proteger seu portfólio, como eu mostrei, fazendo hedge, que é a proteção, ganhando com alavancagem exponencial na alta e também com arbitragem. Os arbitradores são aqueles que conseguem ganhar dinheiro com o mercado de futuros e opções sem risco direcional. Existem estratégias como a do carry trade que você consegue ganhar com arbitragem. Quando o mercado de Bitcoin começa a entrar numa alta muito grande, os contratos futuros com vencimento eles ficam negociados com um prêmio acima do valor à vista spot do Bitcoin. Então, uma técnica muito conhecida de arbitragem é vender o contrato futuro e comprar o Bitcoin à vista. Depois é só esperar passar o tempo, que não depende da direção do mercado, se o Bitcoin vai subir ou descer, você faz a arbitragem da diferença. Costuma dar 10 a 20% ao ano, em alguns casos chega perto de 30% ao ano. Outro exemplo que a gente pode colocar também como arbitragem e ganhar com a passagem do tempo é quando você tem um Bitcoin ou uma ação e você lança uma opção de compra. Então você também ganha com a passagem do tempo, fazendo uma venda coberta. Se você faz uma venda
coberta, você não vai perder dinheiro. Na pior das hipóteses, você entrega seu ativo e ainda ganha o prêmio por ter vendido uma call. É diferente da venda a descoberto, que você tem risco de perder dinheiro. Então, carry trade e venda coberta são maneiras de fazer arbitragem e ganhar com a passagem do tempo, com derivativos, contratos futuros e opções. Se você quiser ser um investidor moderno e dominar tudo isso como os profissionais, se inscreve aí no canal, segue também todo o conteúdo que eu publico lá na Escola Cripto. Na Escola Cripto, inclusive, a gente tem uma comunidade fechada onde eu opero opções em uma conta ao vivo e a gente tem encontros semanais e todo o suporte no Discord. Se você quer ir mais longe, você tem que ter as melhores ferramentas e estar com as melhores pessoas. Até a próxima!